Kellen Souza, os News do Silvânia. Na cidade de Souza, são 6 horas e 12 minutos. O dia 11 de novembro de 2017. Bom dia, Souza. Está entrando no ar mais uma edição do programa Espaço Aberto, a voz do trabalhador. Até às 8 horas da manhã, o trabalhador e a trabalhadora vai ficar bem informado, mais seguro e consciente dos seus direitos e deveres no seu ambiente de trabalho. Kellen Souza. Seja trabalhador do campo ou da cidade, serviço público ou privado, trabalhador rural, da área da saúde, educação, comércio ou construção civil. Além de conhecer o que muda, o que melhora e o que piora no seu dia a dia, com as políticas públicas e as mudanças no mercado de trabalho. O programa Espaço Aberto é uma realização do Sindicato dos Comerciários de Souza e Região, com o apoio da FETRACOM PBRN. Redação, produção e apresentação de Kellen Souza e Osnildo Silveira. Direção, edição e técnica de áudio, João Antônio. Kellen Souza. Assistente de estúdio, ele, o negão que agita a galera, Luciano Fernandes. Você escuta o programa Espaço Aberto nas ondas da Rádio Souzense FM, na faixa 87,9. Transmissão ao vivo pelo Facebook, na página Comerciários de Souza PB e nos nossos perfis pessoais. Retransmissão pela difusora da Bênção no Frei Damião. Você ainda participa, tira dúvidas e dá sugestões. Os telefones já estão liberados. Tome nota. O da Claro é o 99194-9044. 9194-9044. O da Vivo é o 981420229. 81420229. Você também pode participar mandando áudio para o nosso WhatsApp. O de Kerlen é o 9804-1271. 9804-1271. E o de Osnildo? O de Osnildo é o 99803-5240. 9803-5240. O programa Espaço Aberto está no ar e traz agora os seguintes destaques de hoje. Kellen Souza. Sindicatos e centrais sindicais de todo o Brasil fazem protestos pela anulação da reforma trabalhista. Reforma trabalhista que entra em vigor hoje. Veja os principais pontos de mudanças nesta reforma, o que vai mudar no dia a dia do trabalhador e das famílias brasileiras. Em protesto, a vice-presidente da CUT afirma: geração de emprego é maior mito da reforma trabalhista. Daqui a pouco a gente comenta.
Preço médio da gasolina nesta semana atinge nova máxima no Brasil, diz a ANP. Você acompanha também o aumento da energia elétrica. Vamos fazer um comentário aqui, porque, Osnildo, a inflação continua em baixa com o aumento do combustível, da energia elétrica e do gás de cozinha. O programa Espaço Aberto está no ar e traz agora o bom dia dele, Osnildo Silveira, e o editorial do dia. Osnildo Silveira. Correnteza mansa trouxe este momento, o rio sempre muda o movimento. Toda flor de agora, ainda pouco era terra em mão. Se um passarinho é livre e leve ao vento, o seu voar será meu pensamento. Pois tudo busca a infinita fonte da transformação. E a vida... Souza, 11 de novembro de 2017. A reforma trabalhista e os males da sociedade. Uma lei que foi reformada com um único objetivo: causar o caos nas relações de trabalho. Conflito nas relações de trabalho serão efetivamente mais reais no mercado de trabalho. Já imaginou um acordo firmado tácito? Você que nos escuta e nos acompanha, entende como será esse acordo? Pois bem, é a palavra dita por quem detém o capital e, do outro lado, aquele que dispõe apenas de sua mão de obra. Seria Sansão contra Golias, uma batalha que todos nós sabemos o fim. Isso, pois, foi o que aconteceu com a flexibilização da CLT. Mas, por outro lado, um fato que ficou muito evidente é que esse cabo de guerra, isso é que realmente irá acontecer, um verdadeiro campo de batalha. Os conflitos entre empregadores e trabalhadores serão mais reais e mais evidentes. E muitos falam que os grandes prejudicados nesse embate serão os trabalhadores. Concordo plenamente. Enfraqueceram os sindicatos com o fim do imposto sindical, fragilizaram o pagamento das verbas rescisórias, tirando a obrigatoriedade da homologação por parte do sindicato e do Ministério do Trabalho e Emprego, e deixando que o ajuste seja feito no próprio interior da empresa. Isso é uma brincadeira de gato e rato, ou melhor, de leão e gato. O leão, claro, o capital, e o gato, coitado, a mão de obra. Nesse cenário, fica a sociedade, com meros espectadores ao caos. E aí fica a grande dúvida: a quem podemos recorrer? Bom dia, Kerlen Souza, bom dia, João Antônio, bom dia a você, comerciário e comerciária de Souza, da Paraíba e do Brasil, a você, trabalhador da zona urbana e rural que nos acompanha, e um bom dia também aqui ao nosso assistente de estúdio, Luciano Fernandes, e dizer bom dia, Kerlen Souza. O editorial é muito, mas muito real ao que nós encontraremos a partir de segunda-feira no ambiente de trabalho e, claro, dentro dos tribunais superiores do trabalho, tribunais regionais do trabalho, das varas do trabalho e, por fim, as comissões de conciliação prévia. Exatamente, Osnildo. Reforma trabalhista que a gente vai discutir ponto a ponto, a partir, olha, do conhecimento que temos aqui, olha, o livro doado ao sindicato pela FETRACOM, PBRN, do Francisco Metton Marx e do Francisco Péricles Marx. Certo? Daqui a pouco a gente vai comentar os primeiros pontos
da reforma trabalhista, aqueles que mais prejudicam os trabalhadores. Claro que tem alguns pontos que apenas ajusta algumas coisas corriqueiras que já vêm acontecendo na nossa vida, no nosso trabalho, mas o programa Espaço Aberto vai tirar a dúvida dos trabalhadores em relação à nova reforma trabalhista. Carlinhos Souza, só acrescentando, não só os trabalhadores, mas os empregadores da nossa cidade de Souza, da nossa região, que, na verdade, também são trabalhadores e irão encontrar, dentro dessa reforma, grandes conflitos. E eu acredito que o melhor caminho para que o nosso editorial venha de encontro a toda essa reforma, melhor, a todo esse caos instalado nas relações de trabalho, é que hoje o nosso programa especial justamente entra em vigor hoje a reforma, ou deforma, ou, como eu bem digo, o caos nas relações de trabalho. Acredito que teremos hoje um programa recheado de participações, principalmente de você, que sabe da importância dessa relação. E assim, ó, dessa semana, eu visitando o comércio, dando uma volta em algumas empresas na cidade, e os trabalhadores vinham perguntar: ei, a reforma trabalhista começa quando? Eles não sabem nem sequer quando que vai entrar em vigor. Não estavam sabendo nem que ia entrar em vigor. E aí me perguntavam: o que você acha? Vai melhorar ou vai piorar? E eu aproveitava já para fazer a propaganda do nosso programa aqui, dizer: olha, o programa de sábado vai ser especial sobre a reforma trabalhista. Convido você a escutar, convido os trabalhadores, inclusive, a participar, a tirar as dúvidas. Se dentro dos nossos comentários ainda surgir alguma, ligue, que a gente vai fazer esse comentário, com certeza você vai tirar todas as dúvidas. E aqui, ainda que você entre em contato, manda um WhatsApp, assiste pelo Face, manda uma mensagem, que a gente vai tentar ao máximo sanar todas as dúvidas, principalmente dos trabalhadores. A grande questão da reforma trabalhista é que foi feita uma propaganda enorme, grande em relação, Osnildo, da geração de empregos. Eu até ler o livro, depois de ler a lei, eu não consegui entender onde que se vai gerar emprego nessa reforma, não. Mas daqui a pouquinho a gente vai começar a tratar aqui, Osnildo, ponto a ponto, e os trabalhadores vão começar a entender, e se eles conseguirem, de uma forma ou de outra, entender onde que vai ter geração de emprego, na sua opinião. Mas também, Osnildo, dentro desse teu editorial aí, dá para a gente remeter a fala da senadora Gleisi Hoffmann essa semana, fazendo um comentário que se encaixa perfeitamente. Então a gente primeiro escuta aqui. Fatídica reforma trabalhista, que retira direito dos trabalhadores, precariza esses direitos, diminui o salário. E não é que esse senhor Ives Gandra, ontem numa entrevista, diz que defende a reforma trabalhista e, mais do que isso, diz que é preciso reduzir direitos, flexibilizar direitos para gerar empregos, ou seja, retirar direitos dos trabalhadores para termos mais empregos. Eu queria perguntar ao doutor Ives Gandra Filho, qual é o seu salário, doutor Ives Gandra? Quanto o senhor ganha por mês? R$33 mil. R$33 mil bruto. Mas não é só isso. Doutor Ives Gandra também tem uma série de benefícios que somam quase R$7 mil. Eu não sei se os senhores sabem, se ele der um curso lá no tribunal, ele é remunerado por isso. Então ele foi remunerado por um curso interno que ele deu. Em dezembro do ano passado, esse ministro que preside o Tribunal Superior do Trabalho, esse senhor que está dizendo que pode ser, que precisam ser flexibilizados os direitos dos trabalhadores, recebeu, senador Hélio José, R$ 85.700. Vou repetir, recebeu R$ 85.700. Será que não é bom começar a flexibilizar os seus direitos ou os seus privilégios, doutor Ives?
Sobre isso que nós estamos falando. Quanto que o senhor custa para o povo brasileiro? Quanto custa para a carga tributária? Quanto custa para o serviço produtivo? Como o senhor tem coragem de dar uma entrevista dizendo que os trabalhadores têm que abrir mão dos seus direitos para ter direito ao emprego? O senhor sabe que esse país, a maioria dos trabalhadores ganha até 3 salários mínimos no máximo. Numa excelência, ganha mais de 30 mil reais por mês. Qual é a sua moral, doutor Ives Gandra? Vossa Excelência é presidente de um tribunal para defender os trabalhadores. Aliás, se a Justiça do Trabalho não defender os trabalhadores, qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade do contribuinte bancar essa justiça? Vocês existem para isso, não para outra coisa. Se Vossa Excelência, com competência, o cargo que está, Vossa Excelência devia ter a dignidade de pedir para sair. E quero aproveitar os que hoje estão em 33 mil reais, são os nossos do Supremo, dos ministros do STJ que ganham em relação a isso, os ministros do TST que ganham em relação a isso, sejam reduzidos e voltem ao valor que estava em 2013. Porque senão, qual é as condições que nós temos de baixar o salário dos outros, de tirar o direito dos outros? Então, ministro, se Vossa Excelência acha que dá para flexibilizar direitos, comece pelos seus. É justamente isso, João Antônio, Kerlen Souza, e você que nos acompanha pelo Facebook, pela Rádio Sousense FM, a qual a gente não cansa de agradecer esse espaço para levar informação aos trabalhadores e trabalhadoras de forma coerente e, claro, João, deixando o trabalhador e a trabalhadora bem informado do que está acontecendo no país. Essa reforma, como a senadora bem disse, é uma afronta, e aí deveria ter se começado justamente o salário de quem ganha muito, e não pelo salário de quem ganha tão pouco. O salário mínimo, como o próprio nome já diz, é mínimo para a sobrevivência. Enquanto isso, nos palácios dos TSTs, dos TRTs e dos tribunais espalhados por esse país, nós temos inúmeros magistrados com salários, sabe, de forma exagerada, e ainda tem as propinas, né, João Antônio? Que isso é que a corrupção que campeia dentro dos tribunais, e nós temos inúmeros casos. Às vezes, eu escuto Kerlen Souza dizer, sindicalista, sabe? Mas as pessoas esquecem, parece que a memória é curta, quando esquecem dos grandes casos de corrupção que envolveram grandes magistrados desse país. Eu acho que isso tem que ser muito bem processado, claro, e esclarecido. Nós temos também, João Antônio, Ronaldo Fleury, que é procurador do Ministério Público do Trabalho, e que diz o seguinte: se burlarem direitos sociais, vamos agir, diz Procurador-Geral do Trabalho. É isso que a gente espera, é que a Procuradoria Pública do Trabalho realmente faça o seu salário e não deixe. Temos participação, Kerlen? Tem sim, Rosinildo. Ronaldo Estrela está querendo participar. Romualdo Estrela está querendo participar com a gente aqui. Bom dia, seja bem-vindo, Romualdo. Alô, Romualdo? Romualdo Bento. J. Bento. A gente confundiu aqui, J. Bento. Desculpa aí, mas seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Bom dia, Ornildo. Bom dia, Carlos. Bom dia, João Antônio. Bom dia, Luciano Fernando. E bom dia a todos os seus ouvintes. Ornildo, o que aconteceu, o que vem acontecendo da semana passada para cá é de deixar todo mundo, como se diz, ao Deus dará. Essa Energisa, ela fez um assalto à mão armada aí aos consumidores, triste, viu? Você repare bem, eu paguei o mês passado aqui na minha casa R$ 162,08, viu? Recebi um ponto, Ornildo, veio R$ 268,82, com mais de R$ 100 a mais, viu?
Aí então, amigo, tem pobre aqui, pagava 100 contos, 120, veio 200 e tanto, 300. Isso é uma coisa de lamentar. Esse presidente não tem pena de pobre, esse presidente quer acabar com todo o direito do pobre, como ele vai acabar mesmo. E eu quero saber o que é essa raiva tão grande que ele tem dos pobres. O gás de cozinha vai subir de novo, a gasolina sobe toda semana, e então a gente fica o Deus dará, fica sem nada, nem entender, porque veio essa tão alarmante, e então eu não sei mais a quem recorrer. Você veja bem, os políticos não dão a palavra para o pobre, você não vê uma Câmara Federal, não vê um deputado daqui, que nós votamos aqui na cidade toda, dá a palavra pelos pobres, só é para se beneficiarem. E então, amigo, a coisa está feia e vai ficar muito mais pior. Nós vamos voltar à lamparina, vamos voltar a cozinhar a lenha do jeito daquela época de 80 para trás, que nós cozinhávamos todo mundo a lenha e com a lamparinazinha acesa no meio da sala. Isso é que vai voltar. Mas eu tenho a intenção, amigo, que a população e os nordestinos estão tudo calado. No dia da eleição, agora em 2019, você vai ver o silêncio e vai ver a quebra de voto que vai ter aí. Mas não é culpa de nós, não, é culpa deles, viu? Isso aí nós vamos entender e vamos dar o troco. Um bom dia, com muita paz e felicidade. J. Bento, a gente percebe que há essa acomodação, e uma acomodação muito, muito demorada. Há por parte da sociedade civil, e aí o nosso editorial foi muito contundente nesse ponto, é que quem vai pagar esse preço é justamente os carentes, os menos favorecidos, não só economicamente falando, mas também de educação, de segurança. Para esses torgados que têm altos salários, que moram em condomínios fechados, essa legislação, ela vamos inverter a situação. Hoje, ou melhor, até ontem, aliás, dizia-se que a CLT era paternalista. Essa reforma, sim, é uma reforma paternalista, mas para a classe empregadora, para o capital. E aí fica um alerta muito claro para a nossa região. Essa reforma não beneficia em nada a classe empregadora da nossa região. Mas não temos empresários da nossa região de capital, de poder para estar com essa reforma. Recentemente eu recebi uma foto, uma imagem, justamente do Magazine Luiza em relação à questão do contrato intermitente. Aí sim, as empresas de grande porte, essas terão, claro, essa grande contribuição, e aí um paternalismo exacerbado por parte da reforma, que trará a essas empresas, sabe, maior exploração da mão de obra. A ligação de J. Bento caiu, a gente aguarda aí ele retornar, para a gente continuar aqui com a participação dele, que é muito importante. Como você diz, é a participação popular, certo? É um interesse do povo, ele representa bem a população de cara, certo? Aí ele está ligando aqui novamente. Bom dia, J. Bento, pode concluir. Nós só temos uma solução. Primeiramente, Deus, e segundo, em 2019, Lula voltar para acabar com toda essa celeuma, essa safadeza que está aí, está fazendo. Nós só temos essas duas audições. Primeiramente, Deus, e segundo, o povo saber, em 2019, saber em quem vai votar. Em Lula, que foi quem deu a vez a pobre, deu vez de voz a pobre, foi Lula, viu? Porque esse que tem aí, deputado federal, senador, nós não temos ninguém para votar, não. Eu não vou sair da minha casa para dar um voto em deputado federal e senador, porque eu vi ele votar contra o trabalhador e contra a pobreza. De maneira nenhuma, eu saio da minha casa. Mas interessante, J. Bento, interessante é que essa semana o ex-senador e ex-deputado federal Marcondes Gadelha, que hoje esteve essa semana na cidade de Souza, né? Que quer que o filho represente a nossa região, nossa parede no Congresso, disse que o governo Temer está em plena ascensão, que o desemprego está reduzindo, que a economia está estável, que nós não temos recessão. E aí fica o alerta a Souza,
a nossa região, a Paraíba e ao Brasil, de que existe ainda, sabe, seguidores de um cidadão que governa o país hoje, o Temer, de forma ilegítima e que defende a manutenção e o crescimento desse governo que só achata e esmaga os trabalhadores e a sociedade brasileira. Eu não consigo entender, e aí, João Antônio, fica um alerta à nossa região, como é que a gente tem tão poucos nomes para concorrer a representar a nossa região no Congresso. Ó, Nilson, olha, Marcondes de AB e o filho dele, Marcondes de AB com essa entrevista que ele deu, que eu ouvi ele dizer, ele acabou de se afundar, ele e o filho dele. Para você ter uma ideia, esse doutor Renato foi deputado estadual, me mostra a lâmpada de deputado dos pastores, ele só vê que vai saber que é um raio. Isso aí é fato, a verdade. E eu quero dizer, Marcondes de AB, mas Leonardo, que vocês acabaram de se enterrar vivo. Não tem um povo que tenha coragem de dar um voto, nem a Leonardo e nem a Marcondes de AB, viu? Isso é fato, a verdade. Um bom dia, Rio, e com muita saúde, eu estou na escuta. É a grande questão, Carlinhos Souza, das oligarquias, né? Os sobrenomes, eles pesam porque representam um capital, e um capital que sempre explorou a mão de obra, sempre explorou os menos favorecidos, não só financeiramente, mas como educação. Não adianta que a gente dizer, não, mas é porque é pobre. Não. O grande problema desse país está na educação, a formação do indivíduo, intelectualmente falando. Não dá para a gente discutir com quem não tem formação educacional. E aí sempre foi massa de manobra dessas oligarquias ter a mão de obra escravizada. Carlinhos Souza, nós temos participação. Exato, Osnildo. Tem uma participação, mas eu gostaria, Osnildo, rapidinho, de trazer aqui um internauta, o Carlos Maia. Ele traz o contraponto de tudo que a gente faz, certo? Ele diz que o Temer foi eleito pelos petralhas. Eu acho interessante ele chamar esse nome aqui. Fora comunistas, os comentários do Carlos Maia, fazendo contraponto ao que a gente diz. Ele apoia a reforma trabalhista. Diz viva a reforma trabalhista, não disse por quê. Só diz viva, fora PT, fora petróleo. Disse que a Gleice não tem representatividade para falar. Eu também não consegui entender, mas ele traz o contraponto. Mas eu só quero dizer aqui ao senhor. A ex-presidente Dilma, ela foi eleita com 52% dos votos dos brasileiros, certo? Se eu votei ou deixei de votar, foi uma opção minha. E aí a opção que eu escolhi foi votar nela para presidente. Eu não votei no Michel Temer como presidente, eu votei nele como vice, tá certo? Entraram com um processo de crime de responsabilidade contra ela, e quem a apoiou foram 366 deputados e 51 senadores que colocaram Michel Temer como presidente para aprovar a reforma trabalhista, a terceirização, a reforma da Previdência, que mais dia menos dias vem aí. Senhor Carlos, eu não conheço o senhor, não conheço a história do senhor, mas eu acho que o senhor também não conhece a história do Brasil. Mas eu vou trazer logo aqui o Romualdo para a sua participação. Bom dia, Romualdo, seja bem-vindo. Alô, Romualdo? Caiu a ligação do Romualdo, vê se ele retorna aí para participar com a gente. Há duas situações em relação à questão da reforma. Os que são a favor e os que são contra. Os que são a favor são os detentores do capital, certo? E esses de grandes capitais. Uhum. E aí, muitas vezes, a gente vê, escuta, uns certos comentários sem abalizamento em relação ao que realmente está acontecendo no Brasil. Essa reforma, ela é totalmente de interesse de capital alto. E aí, às vezes, a gente escuta pequenos empresários, pequenos microempresários, e aí vem a questão da pejotização, que o que vai acontecer no Brasil a partir de então, João Antônio, é que as empresas de grande porte só irão contratar quem tiver CNPJ, que eles serão responsáveis pelas seus tributos, certo? Por sua mão de obra, e isso ainda está por vir. E aí, o procurador do trabalho, ele é muito claro nisso. A questão da pejotização é realmente um dos grandes problemas que a gente usa. Exatamente. Daí a gente, então, começa aqui trazendo
os pontos da reforma trabalhista que a gente 102, né? Pretende esclarecer aos trabalhadores. E assim, a principal dúvida dos trabalhadores. Eles me perguntavam, Osnildo, como é isso aí, Kerley? A partir de agora, eu vou escolher entre receber o FGTS e receber o seguro-desemprego, é isso? E aí eu falei, não, várias vezes eu li o próprio texto da reforma trabalhista, livros comentados sobre a reforma trabalhista, e em nenhum ponto eu vi falando sobre essa questão de você escolher entre o FGTS e o seu seguro-desemprego. O que acontece agora, Osnildo, é que as empresas podem demitir os trabalhadores e quitar a rescisão de contrato na própria empresa. A obrigação que a empresa tem é apenas de comunicar aos órgãos oficiais, diga-se, Ministério do Trabalho e CAGED, para que as empresas façam esse comunicado e o trabalhador possa sacar o seu FGTS. Isso num prazo de 10 dias. Uma coisa que a reforma trabalhista traz de maléfica é que as empresas podem demitir coletivamente todos os trabalhadores, inclusive. Demitir coletivamente sem aval do Ministério do Trabalho, sem o aval dos sindicatos, sem a assistência do sindicato. O sindicato não precisa homologar as rescisões e, no ato, orientar os trabalhadores se está certo ou se está errado, o que está faltando, o que a empresa está pagando, é isso e aquilo. E é esse um dos primeiros pontos que a gente vê como negativo na reforma trabalhista. Né? Mas tem uma participação aqui, antes de você comentar, é Raimundo Abrantes, nosso diretor. Bom dia, Raimundo. Seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Bom dia, companheiro Kelly. Vai. Bom dia, companheiro Luiz Silveira. Mais ouvintes que estão aqui a ouvir o programa. Rapaz, graças a Deus, né? O trabalhador hoje vai partir para uma decepção do tamanho do mundo. Eu digo graças a Deus no sentido pejorativo. Porque não é possível, companheiro, a gente ver um regime desse que está pior do que o regime militar de 64, onde os sindicatos tiveram seu direito também tutelado e depois passou a vigorar em 85, quando os trabalhadores se organizaram e viram a perda dos seus direitos durante todo o tempo e veio caminhando a história dos trabalhadores na luta, sindicato organizado, e chegou ao ponto agora a gente receber essa punhalada pelas costas, feita pela elite burguesa, né? Pelos representantes, entre aspas, do povo, deputados e senadores, que votaram mais uma vez contra os trabalhadores. Isso não é novidade. A novidade maior que eu vejo, é que os trabalhadores de 85 para cá tiveram bons tempos. Os sindicatos se organizaram, temos sindicato forte, combativo. E a partir de agora, com o esfriamento dos trabalhadores nas suas categorias, com o esfriamento dos trabalhadores na sua base, eles têm responsabilidade sim. De agora por diante, começar a ver o erro, porque eles pararam no tempo. Nós, trabalhadores, paramos no tempo, pensando que só quem ia fazer a linha de frente era os sindicatos, era a direção do sindicato. Não, a direção de frente é os trabalhadores na sua luta, no seu local de trabalho, organizado, discutindo com o seu colega de trabalho o dia a dia do seu direito, dos seus valores. Isso os trabalhadores deixaram para um lado. E a gente viu ontem a decepção. Para mim foi uma decepção. A CUT convocou trabalhadores para ir à rua ontem. Pelo que eu vi, 4 gatos pingados que não passava mais do que diretores de sindicato ali, na luta, enfrentando o sol quente, enfrentando a sede, porque está muito quente no nosso Brasil. E os trabalhadores não foram não, companheiro. Não tinha trabalhador na rua ontem não. Isso é uma decepção. Então, a partir de hoje, esse dia 11, nós vamos ver daqui para frente as revoltas desses trabalhadores que não tiveram a coragem de avançar nos seus direitos, nas suas conquistas, que foram adquiridos através de suor dos líderes sindicais, que tiveram a coragem de criar sindicato, de organizar sindicato, e eles sim, na sua totalidade,
ficaram ausentes, só olhando o bonde passar. Mas isso é um aprendizado, companheiro. Mais uma vez, parece que os trabalhadores brasileiros são feitos crianças. Tudo que é para vir para o seu belo direito, eles não querem, que é a organização dentro da classe, dentro dos seus locais de trabalho. E isso eu vejo. A decepção é que os trabalhadores têm que tomar vergonha na cara, não votar em político que vai vir aí o ano que vem atrás do seu voto, porque é esse político aí que começaram a derrubar e dar o golpe. Então nós estamos, companheiros, num país capitalista. O capitalismo tira a camisa do trabalhador. Ele não gosta que o trabalhador se organize, porque o trabalhador organizado, ele não tem como ser mandado por ninguém. Ele é dono do seu nariz, ele faz valer o seu direito, e o Brasil cresce com isso. O Brasil não vai crescer com meia dúzia de empresários, porque na pirâmide, de modo geral, são 15% de ricos, 85% é tudo pobre, tudo trabalhador, tudo precisa. Mas tem uma cabeça oca que não vê que esses 15% estão manipulando o seu direito e os seus valores. Companheiros, isso é um absurdo. Então fico por aqui, companheiro. Muito obrigado. Raimundo, pela sua participação aqui no programa Espaço Aberto. Osnildo. Bom dia, Raimundo. Obrigado pela sua participação, que sempre engrandece o nosso programa e leva a informação do trabalhador da base e a participação de quem... Raimundo, eu só vejo assim na sua fala um ponto que eu discordo em relação à questão da participação. No Brasil, e aí a gente é figura viva nesse cenário, é que houve uma acomodação, não só dos trabalhadores, mas também da sociedade, em confiar num governo que demonstrava muita segurança para a sociedade, que era o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. A sociedade estava acomodada porque o país estava em um ritmo muito confiável, e isso fez com que a sociedade, principalmente os trabalhadores, se acomodassem. Em relação à questão dos sindicatos, eu vejo que aconteceu no Brasil, está acontecendo ainda, é o registro de entidades sindicais lá no Ministério do Trabalho e Emprego, e aí, claro, com a mão da força sindical, sendo criados a toque de caixa. Agora, para representar quem? Representar exclusivamente o capital. E aí, Kerlin Souza, nós temos alguns comentários que são, assim, desrespeitosos, sabe? E aí você que nos acompanha pelo Facebook, que não concorda com a nossa linha de pensamento, não tem problema. Desligue, sabe, o seu Facebook, desative as nossas marcações, porque o programa Espaço Aberto é realmente a voz do trabalhador, daquele que tem a mão de obra hoje escravizada pela reforma trabalhista, e aí é isso que a gente quer deixar transparecer. Quero aproveitar e mandar um forte abraço para Thales Gadelha, que nos acompanha aqui pelo Facebook, e aí fique aí à vontade para... Certeza, Osnildo. Eu vou falar aqui as pessoas que estão nos acompanhando, alguns, principalmente, o Carlos Maia, ele continua falando aqui que é a favor da reforma e diz que emprego não é exploração. Na época, a escravidão, Carlos, também não era, tá certo? Na época, o Holocausto não era crime. Os alemães faziam isso de bom grado, tá certo? Dizendo que estava salvando a nação. Só para você entender um pouco o que é a exploração trabalhista hoje, do nosso ponto de vista. Mas eu quero mandar um abraço aqui o Ayrton Silva Gomes, dizendo que senador arretada na fala de inglês é quem mais defende e luta pelos trabalhadores. O Rosalvo Alves, respondendo aqui ao Carlos Maia, dizendo que não sabe o que é ser comunista. O Regis Lima está perguntando, Osnildo, retirou que direito mesmo? Certo? Daqui a pouco a gente responde, Regis. Ao senhor, com certeza, muito obrigado por nos acompanhar. Com certeza ele não é trabalhador. Não, ele está perguntando que direito tirou. E daqui a pouco a gente explica. Com certeza, Regis, você fica no aguardo. Mandar um abraço aqui à Juliana Torres. Bom dia e abraço a nós, Osnildo. Ao Leandro Ferreira. Ao Alex Pereira. Dizendo que é um absurdo a reforma. A dona Edna Cristina nos mandando bom dia. Bom dia você também, Edna Cristina. O Joaquim Júnior, dizendo que a energia dele aumentou de 132 para 236.
e a inflação continua diminuindo, viu? Hoje está em 1,75, não sei como. O Joaquim Júnior, tem mais aqui o Gigi Santos, a Juliado Maia, Juliado Leda, aliás, o Lauro Gomes, tem uma galera aqui, ó, imensa aqui nos acompanhando, a Tereza Cristina Guimarães. Ademir Moreno, o ex-vereador Diógenes Ferreira, Patrício da Paraíba Calçado, Negro Emiliano Zapata, Alberto Armazém Paraíba, Lula do Espetinho. Lula, seu abraço. Nosso Inaldo amigo Lima, Josenildo Souza também. O Inaldo Lima, cantor e compositor da nossa região, ao qual em breve teremos o prazer de tê-lo cantando as músicas de MPB e revitalizar em nossa memória a boa música. A Maílma, lá em João Pessoa. O Matheus. Tem também o Henrique, ele é lá de São João del Rei, de Minas Gerais. Tá certo? Está nos acompanhando aqui também. O Flávio Boaventura. O Irineu, lá em Cajazeiras. Irineu Emílio, lá em Cajazeiras, gente boa Fernanda demais. Catarina. E o Rogério Braz. E o Rogério Braz, que é o presidente do Sindicato dos Comerciários de João Pessoa e região. E a gente espera, Rogério, a sua participação. Você liga e traz a sua opinião em relação à reforma trabalhista. E acabou de fazer. O Rogério estava nos acompanhando aqui, acabou de fazer. Também o Alessio, lá do Magazine Luiza, está nos acompanhando. Kellen Souza, antes da participação do presidente Rogério Braz, tem a participação da Ivone Morigi. Bom dia a todos. Bom dia aos ex-trabalhadores e agora escravos. Ivone, eu concordo com você, com essa nova roupagem da reforma trabalhista e da CLT, realmente o sistema é de escravidão e serventia da mão de obra. Bom dia, Rogério, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto, a voz do trabalhador. Rogério, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Bom dia a todos os sertanejos, em especial aí, a todos os comerciários e comerciárias de Souza e região que nos ouve agora. E parabéns pelo programa. O debate é muito importante para todos os trabalhadores, não só para os comerciários, porque essa lei que entra em vigor hoje, ela atinge a todos os trabalhadores, né? E isso aí é importante, esse debate, para esclarecer e tirar as dúvidas de todos os trabalhadores, o que a partir de agora vai mudar. E qual é o papel do sindicato também nesse processo de vocês estarem divulgando, que a gente vai estar acompanhando, vai estar fiscalizando e vamos estar resistindo para tentar garantir o máximo possível de um trabalho decente para todos os trabalhadores, especial aos comerciários. Exatamente, Rogério. Aqui no nosso Facebook tem um internauta aqui nos acompanhando. Daqui a pouco eu trago novamente o nome dele aqui, ó. Ele está perguntando, Rogério, que direitos foram tirados? Quais que você considera os principais, Rogério, para não citar todos? Eu acho que o principal é o direito a um salário fixo, que é tido nas convenções coletivas, e a partir de agora, com um contrato de trabalho intermitente, o trabalhador não vai saber quanto é que ele vai ganhar no final do mês, porque ele vai ser contratado para trabalhar para... Então, aquela questão de eu me planejar financeiramente para comprar uma TV, para pagar uma escola, para energia, fazer uma feira. Então, você hoje não tem essa garantia mais, porque você não sabe quantas horas você vai trabalhar por mês. Ou seja, se hoje o salário mínimo já é um salário mínimo muito insignificante comparado às despesas que uma família tem, imagine você receber 300, 400, 500 reais por mês, 200 reais por mês, se isso vai ser suficiente para você manter a sua família, né? Então, isso daí é um. O outro que eu acho que é muito, muito ruim é a flexibilização das férias. Você hoje, antigamente, você poderia se programar para passar 30 dias e você fazer uma viagem ao sertão, para
um litoral, para visitar um parente e sem problema de ter quantidade de dias para voltar. Agora não, você pode ser flexibilizado esses dias em 3 vezes e é o patrão que decide quais são os dias que você vai entrar de férias e quantos dias você vai estar tirando. Não pode ser inferior a 5 dias, um período desse. Mas mesmo assim é muito ruim, você está folgando praticamente por semana e quem decide isso é o patrão, né? Quais são esses dias. Outra coisa que eu acho também muito ruim, Kelly, é o banco de horas de 6 meses. É ao bel prazer das empresas. Isso também vai fazer com que aumente muito a carga horária do trabalhador e por falta de auditores fiscais insuficientes para fazer a fiscalização, essas horas praticamente não serão pagas, não serão compensadas. São os trabalhadores que vão estar à mercê das empresas, aumentando sua carga horária. Outra almoço, isso aí tem estudos do Ministério do Trabalho que mostra que você tem que almoçar e descansar para fazer uma boa digestão, para que você não tenha problemas tipo gastrites, úlceras, porque o trabalhador comercial ele come rápido para voltar rápido para o seu posto de trabalho. Então agora ele vai ter que voltar mais rápido ainda. Na verdade ele vai ter que almoçar dentro do seu posto de trabalho, porque 30 minutos é insignificante para você ir no banheiro, lavar as mãos, se preparar, lavar o rosto para sentar, abrir geralmente a sua quentinha ou ir perto de um restaurante, botar o seu prato e almoçar. Isso em 30 minutos. Você comerciário está nos ouvindo, o trabalhador, você sabe que isso é impossível praticamente de você fazer em 30 minutos. Mas a empresa vai poder usar desse novo intervalo e, logicamente, você vai provavelmente sair mais cedo. Ô, Rogério. Também. Rogério, essa fala que você faz é muito feliz. E aí, no nosso editorial, eu trouxe o conflito que vai acontecer entre empregadores e trabalhadores. E aí você foi muito feliz quando coloca essa questão dos 30 minutos para a refeição. Se o trabalhador vai a um restaurante ou a empresa dispõe de um restaurante e ele demora mais que 30 minutos, ao retorno haverá por parte do empregador já um descontentamento. E esse descontentamento irá gerar o tão falado conflito que eu estou aqui querendo despertar tanto para trabalhadores quanto para empregadores. É verdade, porque quando você não cumpre o seu contrato de trabalho, você está sujeito às penalizações legais na própria CLT, que passa desde uma advertência verbal, por escrito, suspensão, né? E até demissão também, dependendo da quantidade de descumprimento do contrato de trabalho que você possa ocorrer durante o seu período semanal ou diário. É como se você estivesse descumprindo um contrato que você assinou com o empresário. E também, Osnildo, eu acho que uma das coisas também que nessa reforma trabalhista é muito ruim para os trabalhadores, principalmente essa questão do contrato de trabalho intermitente e também a não obrigatoriedade do trabalhador receber sua rescisão de trabalho no sindicato. Você imagine você, trabalhadora que está agora ouvindo o programa, está acompanhando pela internet, você tem capacidade de entender aquele papel, aquele termo de rescisão de trabalho, onde tem lá hora extra, férias, décimo, extrato do FGTS. Então, você não está preparado para entender aquilo ali. Quem entende são os homologadores no sindicato dos comerciários ou dos trabalhadores que tem um homologador específico para entender tudo e verificar se tudo que você trabalhou durante a empresa está colocado ali naquela rescisão. Existe a pergunta para o trabalhador se está faltando alguma coisa.
durante a homologação, se ele tirou férias, se ele gozou férias. Então, o homologador no sindicato, ele conversa com o trabalhador e se tiver alguma coisa faltando na rescisão, ele detectar, ele vai ressalvar ali para que o trabalhador possa, a empresa retornar e pagar amigavelmente, ou se ela não fizer, ele pode estar reivindicando aquele valor que foi subtraído na sua rescisão de trabalho. E a partir de agora, com essa nova lei, essa obrigatoriedade não existe de passar pelo sindicato. O trabalhador vai poder fazer a seu termo de rescisão de trabalho na própria empresa, ou no escritório do contador, totalmente descoberto se está certo ou se está errado. E a gente tem uma estimativa, Osnildo e Kernen, e todos os trabalhadores estão nos ouvindo agora, de que, em média, 70% das homologações que passam pelos sindicatos têm algum tipo de erro. Para você ter ideia, o quanto isso aí vai prejudicar os trabalhadores se realmente for aplicado por muitas empresas. Muitas empresas estão dizendo que vão querer fazer seu termo de rescisão no sindicato, porque entendem a importância de verificar se está tudo correto mesmo. Mas a gente sabe que tem empresa que tem realmente pavor do sindicato, porque o sindicato vai passar a lupa na rescisão do trabalhador para verificar se tem algum erro. E essas empresas é que vão fazer lá fora. É por isso que é importante, Osnildo, a gente colocar na convenção coletiva de que é obrigatório passar pelo sindicato, sim, para que o trabalhador tenha um acompanhamento da entidade, que é CACA, se tem alguma coisa errada na homologação do trabalhador, evitando assim prejuízo para ele. Rogério, você falou em relação à questão dos termos de rescisão de contrato. Pela nova legislação, a homologação poderá, ou a quitação das verbas rescisórias, poderão acontecer no próprio interior da empresa. Mas nos casos que estão convencionados, nós sabemos que tanto aqui em Sousa, quanto Cajazeiras, Patos, Guarabira e João Pessoa, nós temos uma cláusula que estabelece que as rescisões de contrato obrigatoriamente passam pelo sindicato para homologação. Por quê? Porque é uma vontade das partes, tanto patronal quanto laboral, que é os sindicatos comerciais e o sindicato patronal, de que as homologações passem pelo sindicato para que se verifique se está tudo correto. E se a empresa ela faz por fora essa homologação, ela está descumprindo. Então, ela pode ser passível de uma ação de descumprimento da convenção coletiva. Porque existe a lei e a convenção coletiva ela é um aprimoramento da lei. E como também, nessa própria lei da reforma trabalhista, diz que o negociado sobre o legislado prevalece, então o negociado entre o sindicato patronal e o sindicato laboral está prevalecendo. Ou seja, está dizendo que tem que passar pelo sindicato para se verificar e dar o aval de que está certo. Então, a convenção é superior à vontade da própria empresa. Exatamente. Rogério, tem um ouvinte nosso aqui, ele está querendo interagir contigo e te fazer uma pergunta. É o Zé Andrade. Bom dia, Zé. Olha, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Eu gostaria de perguntar para o Rogério, se uma pessoa foi demitida agora, antes de entrar em vigor a lei nova, ela foi demitida. E a partir de hoje está valendo a lei nova. E a empresa quer recontratar novamente esse mesmo trabalhador, porque ela foi demitida por falta de trabalho. Crise, né, essas coisas. E melhorou as coisas, ele quer voltar, e o ex-entregador quer voltar a contratá-lo. Com quanto tempo ele pode recontratar ele? 6 meses como era antigamente ou o tempo mudou? Exatamente, companheiro. Você fez uma pergunta muito importante, parabéns. Muitas empresas vão usar esse artifício de demitir os trabalhadores e querer contratar nessa nova modalidade da lei. E o período é de 6 meses, no mínimo, para ele poder recontratar o trabalhador nessa nova modalidade da lei da reforma trabalhista. Então, são 6 meses que ele pode recontratar o trabalhador.
Beleza, Rogério Braz. Você tem mais alguma pergunta, Rogério? Osnildo? Rogério, só em relação à questão das rescisões de contrato, eu acho que o Zé, nosso ouvinte, ele quis se ater ao seguinte, é aquela questão de demitir pela situação que nós tínhamos até ontem e, a partir de segunda-feira, como será essa nova contratação? A pergunta é nesse sentido, e o que é que vai mudar em relação às relações de trabalho entre trabalhador e empregador? É isso, Rogério. O seguinte, hoje nós temos garantido na convenção coletiva a nossa carga horária, que é 220 horas mês. Nós temos garantido o piso da convenção coletiva, que aqui em João Pessoa é um valor, em Souza é outro, Cajazeiras, Patos, Itaporanga, enfim, cada cidade na sua convenção elabora o seu piso, e quando o trabalhador é demitido, ele tem que ser com base nessa convenção coletiva que a sua rescisão deve ser feita. Se o trabalhador é demitido e vai ser recontratado pela empresa nesse intervalo aí de no mínimo 6 meses, ela pode de repente querer contratar ele intermitente. Então seria, não quero essa carga horária toda de 220 horas mês. Eu vou precisar de você aqui do dia, de 5 da tarde até 7 da noite, 8 da noite. Então, ele pode trabalhador por 3 horas por dia. Na segunda não tem movimento, na terça não tem. Então, vai ser de quarta a sábado. Então, você vai trabalhar aqui 3 horas para tirar a fila dos caixas. Então, um trabalhador, ele só vai ter o seu salário, a sua remuneração, com base nas horas efetivas de ele trabalhar. Então, digamos que ele trabalhe, em média, aí, 4 dias por semana, 3 horas, dá 12 horas por semana, vezes 4 semanas, dá quanto? Dá 48 horas. Então, ele vai ter o salário dele com base nessas 48 horas, que muitas empresas já estão anunciando que essa hora vai ser a R$ 4,50, R$ 4,50. Então, veja o quanto o salário do cidadão se resumiu a uma migalha. E desse valor ainda, Osnildo, a empresa vai descontar o INSS dele. Ele não vai receber essas horas puras. Ele vai receber essas horas descontadas já no final do mês, o INSS correspondente a essas horas que ele trabalhou. Então, vai ser menos ainda, né? E, infelizmente, é essa a realidade que se desenha para a classe trabalhadora a partir de hoje. Olha, Rogério, o Ronaldo Fleury, que é procurador do trabalho, ele foi entrevistado pela UOL, a Folha de São Paulo, né? E aí aqui tem uma bem interessante. Quais serão os efeitos imediatos da nova lei? Ele diz, haverá uma demanda muito grande para a contratação por jornada intermitente. Não tenho dúvida que haverá demissões em grande porte e a contratação por formas alternativas, microempresas e contratos intermitentes. Certo? É um dos pontos que a gente vê. Realmente, Osnildo, porque algumas empresas elas não têm um fluxo de clientes durante todo o dia. Tem horas em que o trabalhador fica um pouco ocioso, algumas horas. Então, essas horas a empresa já tem de cópia pelo seu histórico de vendas no seu sistema, e ele vai querer adaptar as horas onde tem um maior fluxo de pessoas para ter um maior fluxo de trabalhadores intermitentes. Rogério Braz. Aqui tem um movimento. E o trabalhador só vai receber por essas horas e ainda descontado o INSS. Então, infelizmente, o trabalhador vai virar um escravo, né? Pedindo a Deus para que seja chamado para trabalhar por mais horas, para que ele consiga ganhar um salário mínimo, pelo menos. Essa é a realidade que a gente vai viver a partir de hoje. Rogério, ele fala também o seguinte, os defensores dizem que será gerado mais emprego
Aí ele responde: serão salários muito baixos e, com isso, você acaba com o consumo interno. As empresas, por exemplo, de eletrodomésticos, carros, como os trabalhadores podem fazer o empréstimo de 12, 24 parcelas, não sabem se estão empregados e, caso estejam, quando eles vão ganhar no final do mês, é um ciclo vicioso e que a Espanha entrou, o México entrou e nós vamos entrar também. Com certeza, Osnildo. Quando você a massa salarial, quando você reduz a capacidade do trabalhador de adquirir bens de consumo aqui, porque quem consome, Osnildo, aqui no Brasil, é quem ganha até 2 ou 3 salários mínimos. Então, essa achada por essa reforma trabalhista. Então, vai diminuir também o consumo do trabalhador e, consequentemente, vai produzir menos, o comércio vai vender menos, porque o trabalhador está ganhando menos. Tudo é proporcional. Então, você está correto na sua avaliação de que o consumo vai diminuir porque o salário vai ser insignificante do trabalhador. Tem muita gente desempregada, tem mais de 14 milhões. E quantos estão aí na informalidade como ambulantes na rua? Aqui em João Pessoa, se você vê, é barraca de fruta, é gente vendendo eletroroupa, calçado, perfumes. Então, há uma informalidade crescente muito grande, porque não consegue adquirir um posto de trabalho com carteira assinada. Ele está indo vender de gourmet, iogurte gourmet, ele está fazendo pão integral, ele está inventando. O brasileiro é muito trabalhador e aguerrido, ele não gosta de ficar parado, ele quer trabalhar. Mas, paralelo a isso também, há crescente onda de violência, Osnildo. Porque quando você também não acha emprego, algumas pessoas enveredam para o caminho do mal e terminam praticando um ato de violência que vai a também todos nós que estamos fazendo no nosso dia a dia o nosso trabalho, indo para a igreja, para a escola. Então você vê a crescente onda de violência, de assaltos, latrocínios, estupros, o aumento da prostituição também, porque quando muitas mulheres não conseguem um trabalho, termina às vezes fazendo programa, se prostituindo. Então, há uma crescente onda de violência crescendo a todas essas reformas que esse governo golpista, com esses deputados e senadores que patrocinaram esse golpe, que foram vendidos ao capital multinacional, estão implementando para a sociedade. Ou seja, o governo está colhendo o fruto do que ele semeou, que é justamente a desigualdade social, o achatamento de salário, o congelamento do salário mínimo. Tudo isso está resvalando em consequências graves para toda a sociedade. O trabalhador que tem o seu salário bom, aqui não for ser atingido, vai, meu amigo, que vai ser atingido. Porque alguém da sua família vai sofrer uma violência, ou você também vai sofrer uma violência. Não estou desejando mal, mas é o que está acontecendo. A gente hoje está andando na rua, correndo risco de ser assaltado, levar o celular, a carteira, o carro, né? Às vezes a pessoa não se contenta só em assaltar, termina atirando na pessoa, dando uma facada. Todo dia está nos jornais isso aí. Então, assaltando carro forte, bancos no interior, explodindo tudo. Então, tudo isso é fruto da desigualdade dessa política equivocada de privilegiar apenas os ricos, os banqueiros e o capital multinacional e ferrar os trabalhadores. Então, é isso que esse governo está fazendo, e o seu deputado federal e o seu senador aprovou isso aqui na Paraíba, comerciário que está nos ouvindo, e trabalhador está nos ouvindo agora. Então, ele vai pedir seu voto na eleição que vem, ele vai pedir o apoio para o deputado estadual no ano que vem. Então, você tem que estar atento. Aqui da Paraíba, eu repito, eu já disse aí nesse programa várias vezes, Osnildo e Kellen, que nós podemos contar 100% aqui
com um parlamentar federal, que é o deputado Luiz Couto, do PT. Ele foi o único que votou 100% em defesa da classe trabalhadora. Todos os outros, em algum momento ou outro, votou com esse governo golpista. A verdade é essa. Então, a sociedade não pode esquecer isso, porque estamos às vésperas da eleição, falta menos de um ano, e a gente tem que estar lembrando quem é que está acabando com a classe trabalhadora, que são esses deputados e senadores, através desses projetos que estão aí em vigor a partir de agora, da terceirização, a PEC 55, que congelou o salário mínimo por 20 anos, e também agora a terceirização. E ainda vem também a reforma da Previdência, que esse governo com certeza vai aprovar. Então, o trabalhador não pode esquecer disso, Osnildo Kelly, para que a gente possa mudar essa realidade no ano que vem, trocando esses parlamentares por umas pessoas indicadas, inclusive por nós, que fazemos a sociedade, o sindicato, que deve estar aí indicando algumas possibilidades para que o trabalhador possa apostar, e a gente também vai acompanhar esse mandato. Eu acho que é por aí. Estamos falando com o presidente do Sindicato dos Comerciários de João Pessoa, Rogério Braz, que traz informações sobre o que vai refletir no mercado de trabalho, e principalmente ações de trabalho, entre empregados e empregadores, com essa reforma ao Brasil e à sociedade brasileira. Rogério, pontos, e aí muitos pontos que você levantou, e um me chamou aqui a atenção em relação à questão da marginalização. Realmente vai acontecer isso, até porque haverá uma desestruturação da sociedade, principalmente na estabilidade do emprego. Você ter sua carteira de trabalho anotada e saber que no final do ano você vai ter X de 13º, Y de férias e texto de férias, é cômodo, e você pode se planejar para projetar alguma coisa na sua vida. Com essa reforma, há realmente uma desestruturação, um descontrole, e como eu falei no nosso editorial, um caos instalado na sociedade, que nós não sabemos a dimensão que ele vai chegar para o ano de 2018. Em relação à questão dos parlamentares, tem uma pesquisa já da Vox Populi, 80% dos paraibanos não votam nos deputados que aprovaram a reforma trabalhista. Isso é muito importante. Quer dizer que a sociedade, pelo menos agora, nesse momento, está acordando e está atenada. Eu quero que isso aí a gente permaneça, junto com o seu programa, que é de audiência aí no Sertão, a gente continue falando disso até as vésperas da eleição, para que o trabalhador realmente não esqueça. Porque na reta final, ele esquece tudo, se agarra com o parlamentar, tira a foto, aperta a mão, e aquele camarada, aquele deputado, aquele senador, acabou com a vida dele, e ele está lá abraçado, tirando foto com ele. Então, a gente tem que estar relembrando isso aí, todo o programa, para que a sociedade não esqueça, e no ano que vem troque esses parlamentares que acabaram com suas vidas, que tiraram os direitos históricos da classe trabalhadora. Então, a gente precisa estar relembrando toda semana, até a véspera da eleição, para que ele não se engane, não se venda, né? E não se iluda com promessas falaciosas, mentirosas, que os políticos fazem em véspera de eleição. E, Rogério, agradecer a você por sua participação, dizer que é uma honra e um prazer, tanto para a Paraíba, para Sousa e para o Brasil, ter hoje sindicalistas do seu porte que qualificam, que levam a informação, tem uma bandeira hasteada em defesa dos direitos dos trabalhadores, e claro que isso só engrandece e faz com que... E aí eu falei dos males que traz a sociedade, mas aí nós temos que tirar algo de positivo diante de tudo isso. É que nós continuamos resistentes e continuaremos resistentes a tudo isso que acontece. Não adianta enrolar a bandeira e ir para casa e chorar, sabe, e se lamentar. Nós temos que nos reinventarmos e levar o movimento sindical e os trabalhadores às ruas e fazer com que a sociedade entenda que essa reforma foi totalmente maléfica, não só os trabalhadores, mas a sociedade. Realmente, Osnildo, obrigado mais uma vez pelo espaço. E nesse espaço de resistência, eu queria também registrar que ontem nós fizemos um movimento aqui com a Conferência Goa, a Frente Brasil Popular, a CUT,
partidos políticos, centrais sindicais, Nobral, CTB, esteve presente e a gente fez um grande ato. Poderia ser bem maior se todos os trabalhadores tivessem a esse momento que é muito importante, que é foi a véspera da entrada em vigor da lei da reforma trabalhista, que entra hoje. Então o movimento foi ontem, se concentrou a partir das 15 horas na frente do Liceu, e nós saímos do Liceu e fizemos um percurso até o Parque Solano do Sena, ali a Lagoa, onde nós fizemos um ato para dizer que nós reafirmamos o compromisso de resistir toda e qualquer forma de retirada de direito da classe trabalhadora, desejo de escravização pela parte patronal de nós trabalhadores. Nós somos contra isso aí e nós vamos resistir e queremos que todos os trabalhadores juntem-se a nós, porque juntos somos mais fortes. Então foi um ato que reuniu aproximadamente aí 1.500 manifestantes, mas também deu um recado importante para a sociedade que nós vamos resistir a esse golpe. Parabéns pelo programa. Você, Kelly e Osnildo, estão fazendo um grande trabalho, levando informação, deixando o trabalhador interagir, perguntar, participar. Isso é muito importante, tirar suas dúvidas. Isso é que é muito importante. Então, parabéns a vocês aí em Souza e mandar um abraço aí para o meu amigo Eliabe, lá de Pombal, da subsede lá de vocês. Está fazendo um trabalho excelente, o Eliabe lá. E a todos os comerciários e comerciárias que estão aí. É importante que vocês fortaleçam o sindicato, se associem ao sindicato, para que a gente possa resistir juntos a essa retirada de direitos e desmonte da CLT, tá bom? Meu muito obrigado a vocês, um abraço, que Deus abençoe a todos vocês aí de Souza e região. Nós é que agradecemos sua participação, Rogério, que realmente abrilhanta e faz com que o programa Espaço Aberto atinja o seu objetivo e levar a informação de qualidade, pontual e verdadeira aos trabalhadores e trabalhadoras. Nós contamos aqui com a presença do nosso companheiro Wallace Campos, que ontem estava aniversariando, mas recentemente esteve com o Kerlin Souza na cidade de João Pessoa, participando do seminário sobre formação, qualificação da reforma trabalhista, que daqui a pouco vai bater um papo conosco em relação ao assunto. Daqui a pouco, Osnildo, o Wallace vai falar do nosso setor de homologações de rescisões lá no Sindicato dos Comerciários, como esse ano aconteceu, como que está mais ou menos o nível. A gente está com a participação aqui de Neguinho do PT. Quem interagir conosco, bom dia, Neguinho, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Bom dia, Osnildo, bom dia, Kelly, bom dia, esse baluarte aí, o nosso amigo João Antônio. Parabenizar vocês aí do programa Espaço Aberto, a explanação do companheiro Rogério aí, bastante esclarecedor nesses pontos aí, polêmicos principalmente, né, porque hoje, digamos que seja um dia de luta para os trabalhadores e sindicatos, já que foi aprovado e hoje está sendo entrado em vigor. Neguinho, Neguinho. Trabalhista de antitrabalho. Neguinho, bom dia. Eu gostei da palavra luto, sabe? Eu acho que hoje o sentimento de nós trabalhadores e de quem defende essa classe tão explorada, eu acho que a palavra mais conveniente você tirou da cartola. É luto mesmo. Eu concordo nessa questão, porque eu vejo hoje o povo brasileiro ele muito pacato, muito calmo. Tá? Eu faço até um comparativo com os judeus na época do Holocausto. Ficavam muito pacatos esperando as coisas acontecerem, vendo o que estava acontecendo com eles. Nem jeito está sendo o povo brasileiro, aí depois querem chorar o leite derramado. Mas eu creio que temos uma esperança que seja o próximo ano, que ano de eleição, nós podemos dar um não a esses corruptos que estão aí, que votaram contra os trabalhadores e votaram a favor deles mesmos, né? E isso é um absurdo. Vão chegar nas portas as nossas portas, atrás dos votos, e nós sabemos quem são os que votaram contra, os que realmente votaram a favor do trabalhador, como o Rogério citou o nome do nosso deputado federal, Luiz Couto, e a nossa esperança é que seja plantada para 2018, e para quando for em 2019, nós possamos começar a ter um recomeço, tanto para os trabalhadores como para o cidadão brasileiro em geral, que infelizmente, está pagando o pato disso tudo aí, desse golpe que foi implantado, desse governo ilegal que está aí, injusto.
nossa perspectiva é que possamos, a partir do próximo ano, tentar ver essa página e mudar para que em 2019 tenhamos realmente um ano mais produtivo e possa ser feita alguma coisa pelo trabalhador. Exatamente. Tem que ver aí dentro dessa conjuntura política para as eleições do ano que vem. Claro que eleger os deputados federais do nosso estado depende de uma conjuntura de cada partido em cada cidade. Já existe algum nome que o partido aqui na cidade de Souza possa estar lançando com uma grande possibilidade a Paraíba lá em Brasília? Olha, pela cidade de Souza, infelizmente, nós queríamos ter um nome que fosse realmente da cidade, mas não temos. Temos nomes que, como eu citei, para federal, o próprio Partido dos Trabalhadores tem o Luiz Couto, que existe uma possibilidade dele sair para Senado. Isso daí ele falou para a gente que há essa possibilidade. Teve uma reunião junto a Diretório Nacional também, que querem representatividade da Paraíba no Senado. O PT estadual disse que dá todo o apoio de questão logística, todo o apoio a Luiz, está dependendo só dele agora, se ele vai decidir, se vai para ele, estão vendo essa questão das pesquisas, se existe essa possibilidade dele para Senado. Se ele for, fica essa vaga em aberto para deputado federal, que eu creio que temos que é uma vaga já certa dele, para federal. Aí ficaria em aberto. Existem uns nomes bons no Partido dos Trabalhadores, como deputado estadual, que é a questão do nosso amigo, o Frei, certo? Frei Anastácio. Tem a Lígia Maia, tem outros nomes também bons. Então, isso daí tem que ser estudado. Eu acho que vai se afunilando mais essas alternativas e para o próximo ano é que vai ter algo mais concreto. Mas, no entanto, eu acho que o nome mesmo correto seria de Luiz, se fosse para Senado, né? Agradecer a Neguinho pela participação, dizer que essa bandeira, Neguinho, não é só dos movimentos sindicais, não é só do Partido dos Trabalhadores, do PSOL e dos partidos que defendem politicamente os direitos dos trabalhadores, mas eu acho que tem que ser abraçado pela sociedade. Você que nos escuta e nos acompanha, sabe da importância da mão de obra dos trabalhadores desse país, da mão de obra do trabalhador em sua casa. Eu vi aqui um comentário sobre a questão da doméstica, que aí nós passamos praticamente toda essa história, a doméstica sendo escravizada. E no momento que o trabalhador doméstico tem o mínimo de direito respeitado, vem um desmonte, e aí, fato real, Kerlin Souza, é que a partir de segunda-feira, as relações de trabalho, João Antônio, passarão por um grande entrave e a gente não sabe em qual lado a corda vai torar. Ou melhor, nós já sabemos. A gente sabe, Nelson. Nós já sabemos em qual lado. Agora, foi criado com o objetivo de que houvesse também redução nas demandas. E o Aldo Fleury, ele diz que essa reforma vai ser o inverso. E é o que eu venho dizendo desde o início, que escutei essa reforma ser aprovada. Nosso editorial de hoje ficou muito claro que vai acontecer realmente um entrave e um conflito imenso nessas relações de trabalho. Alô, Neguinho, pode ficar à vontade para fazer suas considerações. Osnido, eu queria só fazer uma pequena pergunta aí sobre a questão da inflação, que hoje as mídias nacionais elas estão enfatizando que a inflação está recuando, está caindo. Aí eu pergunto como é feita essa medição para que a inflação realmente está recuando. Onde você tira um gás de cozinha, temos aumentos absurdos, você tira combustível, aumento absurdo, tira energia, aumentos absurdos também. Quando você vai somar tudo isso, um exemplo, um restaurante que usa gás de cozinha, de toda forma, a matéria-prima para chegar até lá tem que ser usar combustível, porque vem de transportadora, usa-se energia. Na soma desses aumentos, desses produtos que são oferecidos, não vai onerar no bolso do cidadão, que vai ter que usufruir, comprar desse restaurante, qualquer outro seja seguinte. Como é que se diz que a inflação está caindo? Onde você tem um aumento de energia, onde você tem um aumento de gás de cozinha, onde você tem um aumento de combustível. Isso daí vai influenciar de toda forma no aumento do restante das coisas.
O que nós temos de conhecimento, isso aí é de acordo com o DIESC, o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas, e também a questão do IBGE, é que o INPC, que é a referência que nós temos, tanto para reajustes salariais quanto para o processo de negociação, é que o Sistema Nacional de Preços do Consumidor efetua a produção contínua e sistemática de índices de preço, tendo como unidade coleta de estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços, concessionários de serviços públicos e domicílios. E aí, do objetivo INPC, abrange as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 e 5 salários mínimos, cujo chefe é assalariado municipal e reside nas áreas urbanas da região, qualquer que seja a fonte de rendimento, e demais residências das áreas urbanas das regiões metropolitanas. Em relação ao percentual de hoje, o acumulado da inflação, inclusive setembro está atualizado, foi menos 0,0, e o acumulado 1,24 dos últimos 12 meses. Isso é um fato que está aqui pelo IBGE, só que nós temos plena convicção de que é irreal. É real porque os combustíveis subiram, a energia disparou, a questão da educação também houve acréscimo, passagem de ônibus. Agora, uma coisa que me chama muita atenção é que derrubaram e abriram a questão da discussão sobre o impeachment da presidenta Dilma pela questão de 20 centavos, não é isso, Kellen Souza, em relação às passagens em São Paulo. Exatamente. As mobilizações em São Paulo em 2013 aconteceram por causa de um reajuste de 20 centavos nas passagens de ônibus na cidade de São Paulo, onde foi tudo eclodiu. E a partir daí, o pato começou a aparecer na rua. E só para corrigir, o acumulado da inflação é 1,63 nos últimos 12 meses. Como você falou, o pato apareceu na rua, mas esse pato está guardado dentro das 7 chaves. Felizmente, quem paga o pato somos nós, né? Mas, parabenizar vocês aí pelo programa, Tony, parabéns. É a voz realmente do trabalhador, do cidadão. E um forte abraço a todos vocês. No que precisar da gente, o Partido dos Trabalhadores sempre vai estar de portas abertas. E parabenizar mais uma vez a você, a Kelly, a João, viu? Tony, parabéns. Um ótimo final de semana para todos. Muito obrigado pela sua participação, Neguinho. E, Osnildo, trazendo aqui dentro do contexto da fala de Neguinho, tem uma informação aqui do procurador do Ministério Público em relação ao número de processos ser muito grande. Foi a pergunta que a Folha fez a ele, e ele disse que não vai diminuir nada. O número de ações trabalhistas não só existe porque vale a pena para as empresas descumprir a legislação trabalhista. E quando a Folha perguntou, e a reforma não vai mudar isso? Ele disse que quem tem a intenção de não cumprir a legislação continuará tendo. O Brasil hoje tem um terço das vagas que deveria ter de auditores fiscais. Qual é a chance de eu ou você abrirmos uma empresa fiscalizada? Quase zero. Não há efeito para isso. Isso aqui é um ponto que eu quis trazer em relação às fiscalizações em relação às demandas trabalhistas, já que os legisladores dessa reforma tentaram justificar dizendo que o Brasil é onde se tem mais ações trabalhistas no mundo. Talvez eles não percebam que é porque realmente falta cumprimento do... Não. Mas são 7h36 aqui do programa Espaço Aberto. Tem uma participação aí de Babá. Mas antes da participação de Babá, a gente vai fazer uma pequena paradinha, porque o programa Espaço Aberto é uma realização do Sindicato dos Comerciários de Souza e Região, com apoio da FETRACOM. Sindicato dos Comerciários, pronto para lhe atender. Nos momentos mais difíceis, sempre ao seu lado, sempre ao seu lado. O seu direito respeitado. Um sindicato forte e atuante, ao lado da categoria. Sindicato dos Comerciários, com você e pra você. Faça parte dessa história. Sempre lutando por melhores salários, lhe dando todo o suporte.
Sindicato dos Comerciários, unidos somos mais fortes. Sempre lutando por melhores salários, lhe dando todo o suporte. Sindicato dos Comerciários, unidos somos mais fortes. Venha se filiar ao Sindicato dos Comerciários de Souza. Contamos com sede própria, com amplas instalações. A grande conquista dos comerciários, sempre em defesa da categoria, oferecendo diversos convênios nas mais diversas áreas. Rua Sinfrônio Nazaré, ao lado CG, no centro. Telefone 3522-1457. Presidente Kerlen Pereira. A Rádio Souzense FM agora chegando muito mais longe no jornalismo. Durante toda a semana, você escuta os melhores programas jornalísticos da Paraíba, com um leque de profissionais altamente qualificados. Não esqueça, o Departamento de Rádio Jornalismo da Souzense FM representa o Porto Seguro das Comunicações de Souza e de toda a região. ZYL 738, na frequência de 87,9 MHz. O sucesso é aqui. Espaço Aberto, a voz do trabalhador. Apresentação, Osnildo Silveira e Kerlen Souza. Kerlen Souza, Osnildo Silveira. São 7h39. Você está acompanhando o programa Espaço Aberto aqui nas ondas da Rádio Souzense FM. Mandar daqui um forte abraço a Leonora, Arthur e Alexandre nos acompanhando lá no bairro Raquel Gadelha. Também Laísa Claudino nos acompanhando lá em São Gonçalo. Chico Moraes, o meu amigo Cleiton, que é irmão do professor Cleber Fernandes, que manda um recado aí, dizendo que essa semana nós tivemos mais um golpe. A continuação do golpe, né? Diminuição no número da vaga do FIES. Há também Tico Roco, seu Oswaldo e Aparecida, lá no bairro do Angelim. A professora Dona Ilza, lá em Aparecida. Irismar e Luzia, também no Raquel Gadelha. Dr. Marcos Aurélio e Expedito Alves, do Pronto Socorro dos Óculos. E também um abraço especial a Marcos Hélio, da River. Você tem algum? Tem muita coisa, sabe? Abraço. Hoje o programa Espaço Aberto trouxe esse debate e aí a gente se sente muito incentivado, empolgado e mais do que ontem, entusiasmados com a classe trabalhadora, porque eu acredito na rapaziada. Sabe? Uma das palavras que a gente primeiro introduziu aqui no nosso programa é: eu acredito na rapaziada, a resistência é necessária, sabe? Mas o dia hoje é de luto. Luto porque os trabalhadores estão à mercê de retornarem ao regime de escravidão, se não derem um levante, sabe? E não derem um grito. E aí o Neguinho falou no Holocausto, que remete a uma memória muito, mas muito triste à história do mundo, e nós não podemos nos deixar nos abater por um fato que aconteceu, que está acontecendo, e segunda-feira se terá um grande impacto nas relações de trabalho do Wallace Campos Calado em relação aos setores, principalmente de homologações. E aí eu fiz uma pergunta muito clara ao Rogério Braz: como ficaria a questão dessa relação de trabalho, essa relação no trabalho, no ato da homologação, no ato do fim do contrato estabelecido entre empregado e empregador. E aí, um dos pontos do nosso editorial hoje, Wallace, foi em relação à questão do acordo tácito, aquele que é firmado verbalmente. Tá? E esse é um dos que muito me preocupa e preocupa toda a classe trabalhadora, e principalmente a quem milita no meio do movimento sindical, no meio jurídico. Eu conversava ontem com o doutor Ivaldo Gabriel, que é uma revelação no direito na cidade de Souza, e aí nos abrilhanta muito lá na sede do nosso sindicato, e ele falava que essas relações realmente gerarão muitos conflitos, tanto para trabalhadores quanto para empregadores. E aí, Wallace,
uma das questões que nós temos, muito evidente, nos nossos sindicatos comerciais aqui em Sousa, é o setor de homologação, que funciona muito bem, e aí eu gostei de uma fala do Fleury, é que nós rastreamos, sabe, na rescisão do contrato, nas minúcias da rescisão do contrato, sabe, nas nuances, aliás, todas as inconformidades com a legislação. A partir de agora, isso poderá acontecer, e aí eu vou abrir um grande parêntese, Kerlin Souza, em relação ao setor de rescisão de homologação. A partir de então, da promulgação da lei, poderá acontecer a quitação, e aí poderá acontecer a quitação no ambiente de trabalho. E aí vem um ponto que o Rogério falou, mas não ficou claro. O negociado sobre o legislado. O que estão nas convenções coletivas de trabalho são leis a partir de agora. E aí os sindicatos comerciais de Sousa, Cajazeiras, Patos, Guarabira e João Pessoa têm estabelecido até 30 de novembro que todas as rescisões de contrato do comércio serão obrigatoriamente homologadas no sindicato. A partir de 1º de dezembro, e aí a gente já inicia agora em novembro um novo processo de negociação, e aí vamos falar com Kerlin Souza, o entrevistado a partir de agora, sobre a questão do novo processo de negociação que acontecerá a partir de então e regulamentará o setor de homologação nos sindicatos comerciais de Sousa. Exatamente, Osnildo. Vale salientar, João, vale salientar, Osnildo, que a categoria de comerciários de Sousa, de acordo com a convenção coletiva, até o dia 30 de novembro agora... Da Paraíba, no caso... Exato. De todas as categorias de comerciários da Paraíba, está mantido em convenção coletiva até o dia 30 de novembro a permanência das homologações nas rescisões de contrato. Temos que ajustar alguns pontos com a classe patronal, inclusive tem pontos de interesse da classe patronal que a gente utiliza também para negociar e tentar prorrogar, pelo menos até o período de vigência da nossa convenção, que é 30 de junho, as homologações da rescisão de contrato de trabalho no sindicato. E também uma junta de conciliação, que nós temos regulamentado em convenção coletiva, que é aquela tentativa de se fazer um acordo antes de ir para a Justiça do Trabalho, e é um ponto que a Justiça do Trabalho, Osnildo, não tem mais ações do que já tem, justamente por a existência dessa junta de conciliação. Nós estamos aqui com o aniversariante de ontem, né, o Wallace Calado, ele é lá do nosso setor de homologações de rescisões de contrato. Wallace, como você tem acompanhado as rescisões de contrato na cidade de Sousa? Primeiro, em relação a dados. O que tem de número de rescisões que aconteceu o ano passado e esse ano, os números? Primeiramente, bom dia aos companheiros Osnildo Silveira e Kerlin Pereira, e o nosso amigo João Antônio e todos os ouvintes do programa Espaço Aberto. Kerlin, como fazemos de costume, anualmente analisamos os dados das rescisões de contrato, ano a ano, e as arquivamos. Nos últimos 3 anos, notamos que esse número chegou mais ou menos à casa das 850 rescisões de contrato. Até a sexta-feira, ontem, vendo esses números, eu vi que chegamos à rescisão de contrato número 660. Ou seja, houve uma diminuição e creio eu que, levando em consideração os anos anteriores, por ser um período que normalmente o comércio da cidade de Sousa contrata, creio eu que esse número não vai subir muito, não. Exatamente. Wallace, e assim, em relação a perceber, como o Osnildo falou, nas nuances da rescisão de contrato, que há algumas divergências, os valores vêm com inconsistências, tem muita reclamação dos trabalhadores por não receber alguns direitos? Olha, como fazemos nosso sindicato, quando chega a rescisão de contrato, vamos olhar todos os dados dessa rescisão, o saldo salário, o 13º, as férias. Logo após analisarmos todos esses dados, perguntamos ao trabalhador se tem alguma dúvida, se ele tem alguma coisa a reclamar.
Muitas vezes, mesmo logo após todas essas explicações, a gente percebe o trabalhador com o pezinho atrás, está entendendo? Aí, assim, o papel do sindicato, principalmente do nosso setor de homologação, é transmitir ao trabalhador uma segurança de que ele está tendo assegurado todos os seus direitos. É justamente essa situação, Kerlin Souza, que eu quero, João Antônio, despertar na classe empresarial da nossa cidade, da nossa região, e aí quem nos acompanha, é que o ato da homologação nas entidades sindicais do Ministério do Trabalho quebram o elo e aí cada um, vou usar um termo bem popular, cada um cuida da sua vida. E aí não vai ter mais esse cabo de guerra. Com essa nova legislação, e se não, no caso dos comerciários de Souza e da Paraíba, estão resguardados que até 30 de novembro, obrigatoriamente as rescisões de contrato têm que serem homologadas. E aí você fica informado que a rescisão de contrato que não for homologada, ela será passiva de demanda judicial. E aí tem que até 30 de novembro, e eu acredito que haverá um entendimento, e nós percebemos que já há um posicionamento real, e que as rescisões continuarão sendo homologadas no sindicato, justamente para que já haja franqueado entre as partes, já essa prévia conciliação. Muita coisa já resolvida lá. No ambiente da empresa, haverá sempre um ar de desconfiança. E aí você foi muito feliz, Wallace, quando você disse que você, muitas vezes, percebe que o trabalhador fica com o pé atrás. Lá no sindicato, um local neutro, em parte, né, que o setor de homologação sempre posiciona com neutralidade. Imagine no ambiente da empresa, onde todos os olhares e hoje as câmeras estão direcionadas a pressionar aquele que naquele momento é o mais frágil. E ao meu ver também, o empregador também se torna muito vulnerável, porque virão, Kerlin, e aí a gente discutiu muito bem ontem esse ponto, a questão do assédio moral, assédio, certo? E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa situação. Não, essa questão da reforma trabalhista, em relação aos casos de assédio moral, sexual, ele passou agora a ser limitado. Antes, a Justiça do Trabalho, nesses casos, o juiz do trabalho ele determinava o valor a ser pago ao trabalhador a partir do momento que ele fosse... que a ação fosse dada como procedente. Então, o juiz ele determinava o valor. Então, para um caso, ele poderia determinar, por exemplo, 10 mil reais, em outro caso, 100 mil reais. E agora, a reforma trabalhista, ela mesma é quem define quanto que vai ser a ação de cada trabalhador. Vai ser limitada, vai ser taxada como um assédio leve, grave, médio ou moderado, grave e gravíssimo. Então, cada um vai refletir de 3 a 50 salários do trabalhador. E é uma coisa, João, que deixa a gente meio assim, extasiado. Na mesma ação em que um patrão ele assediar moralmente duas trabalhadoras, 2 mulheres, por exemplo, a Justiça do Trabalho pode limitar a 3 salários mínimos, só um exemplo, né? A 3 salários mínimos de uma pessoa que recebe, por exemplo, R$1.000, receber 3 mil. E da outra funcionária que recebe, por exemplo, R$5.000, receber 15. Na mesma ação, no mesmo ato, diferenciar as pessoas pelo salário. É uma coisa que deixa um pouco estranho. Agora, Kerlin, um dos pontos que você falou aí me chama muita atenção, e aí eu vou remeter de volta ao Wallace, é que eu vejo, e aí vou voltar para o editorial, é que haverá essa guerra, sabe? Esse cabo de guerra, de puxa para cá, puxa para lá, e aí eu vejo, e aí fica bem claro, eu vejo que haverá um número muito maior de conflitos para a Justiça do Trabalho resolver. A questão da implantação dos NINTER, que é os Núcleos Intersindicais de Conciliação, eles surgiram para mediar e trazer... Wallace, me ajude. Trazer a conciliação entre as partes, né? Não sendo necessária que haja interferência da justiça. Resolver o conflito extrajudicialmente, não é verdade? E essa questão dos núcleos intersindicais de conciliação, eles estão também em xeque, porque com a nova reforma, eles também passarão pela nova roupagem, uma nova formatação, e isso trará, eu acredito que ainda possa ser, que seja uma válvula de escape para tudo isso que vai acontecer. Esse caos instalado
nas relações de trabalho, poderão sim ter agora os núcleos de conciliação como uma válvula muito propulsora. Você, como nosso conciliador, você enfrenta e acompanha diariamente essas conciliações. Há esse elo ou você acha que isso vai enfraquecer mais ainda? Olha, como falei anteriormente, o trabalhador, ele mesmo tendo a sua rescisão de contrato levada ao sindicato e sendo lá prestada toda a assistência por nós, quando há alguma dúvida, alguma coisa do tipo, ele certamente vai buscar o Ninter, tá entendendo? Ele vai buscar o Ninter através da gente lá no sindicato. Eu vejo o seguinte, que com essa nova reforma, como você disse, Osnildo, anteriormente, o número de demandas tende a aumentar. Por quê? O trabalhador que de repente fizer sua rescisão de contrato dentro da empresa, como essa reforma estabelece, ele certamente vai ficar com o pé atrás, como sempre acontece, e isso vai fazer com que ele venha buscar seus direitos, procurando, assim, as juntas de conciliação. Certo dia estivemos com o Dr. Paulo, juiz da Vara de Trabalho, e ele estava nos relatando o quanto importante era a junta de conciliação, o Ninter. Por quê? Porque, por conta do número de demandas que chegava até lá anteriormente, que era um número absurdo e, de certa forma, deixava o andamento das coisas lá muito devagar, ele nos relatou que, depois do Ninter, essa procura, até mesmo na vara de trabalho, diminuiu bastante. Mas a tendência agora, Wallace, é retomar. Porque nessa questão da reforma, pontos como esse, da quitação do termo de rescisão do contrato, eu acredito que o governo deve rever, João Antônio, essa situação e emitir aí uma medida provisória para rever essa situação. Porque, ao meu ver, e pelo que eu estou lendo aqui, em inúmeros sites aqui, principalmente de juristas, é que o número de demandas irão aumentar de forma anormal. Porque o conflito, ele será mais evidente, porque essa relação... E aí, eu me lembro muito bem, e ontem eu atendi um comerciário em relação à questão das férias, certo? Que ele tinha dúvida, João, se as férias estavam acumuladas ou não, como estava esse processo. E aí eu fui fazer a conta de quantos meses ele tinha de trabalho. Ele já tinha 23 meses e 10 dias. O que isso significa? Que ele tinha uma férias, 2 férias acumuladas, dobra a primeira. Certo? E aí ele estava retornando ao local de trabalho para conversar com o RH, para conversar sobre essa situação. Mas ele já vinha me dizendo, Osnildo, chegando lá, eu vou ter uma briga. Ele saiu, fui comentar com o Kerlin e o Wallace. Essa reforma vai trazer esse caos, certo? Esse caos à relação do trabalho. E isso me preocupa, isso me deixa, assim, muito... Hoje o programa está assim, de forma enérgica, justamente porque segunda-feira, esse sentimento é o sentimento dos trabalhadores, certo? É um sentimento de vazio, de luto, de insegurança constante. Osnildo, tem uma participação aqui do internauta, o Rosalvo Alves. Ele diz assim, bom dia, gente. Eu já trabalhei no setor de homologação do Sindicato dos Motoristas de São Paulo. E inúmeras vezes o patrão obrigava o trabalhador a devolver os recursos. Rosalvo de Lagoa Real, da Bahia. Olha só, a preocupação de Rosalvo era que depois da rescisão de contrato, o trabalhador devolvia os recursos ao empregador. E aí o que acontece? Existe na reforma trabalhista muito bem colocado, viu, Kerlin? Um termo de quitação anual. Não é nem a sua quitação rescisória. É um termo de quitação anual. O patrão chega para o trabalhador e diz, olha, assina aqui que você recebeu da empresa, 13º, férias, todas essas horas extras, assina aqui. Mesmo que ele não tenha recebido, então quer dizer, agora ele não vai devolver ao trabalhador, mesmo que ele não tenha recebido, ele assina e deu aquilo dali como quitado. Se ele for para a Justiça do Trabalho, logicamente, né, ele vai perder, porque a empresa vai apresentar o termo de quitação anual que o trabalhador recebeu sem ter recebido. E o que é que acontece? Esses termos de quitação têm que passar pelo sindicato. Se lá no sindicato o trabalhador realmente confirmar que recebeu, mesmo sem ter recebido, o sindicato vai endossar a palavra dele, vai endossar o fim do direito dele, sem que ele tenha
né, o direito a uma reclamação posterior, que antes ele teria um período de 2 anos para reclamar os últimos 5. Agora ele vai ter 2 anos para reclamar o último ano que ele não assinou essa quitação, somente. Esse é uma das partes do projeto que também os legisladores, eles tiram muito de exemplo. Os Estados Unidos é assim, lá na Europa é assim, é assado, lá na França tem isso, tem aquilo, mas eles comparam o Brasil, né, eticamente e moralmente com países como a França, Espanha, Portugal, Estados Unidos, que eticamente e moralmente alguns empresários aqui não nos tratam muito bem. Você perdeu a fala. Que assim, Kellen, é caótico, é realmente caótico. Eu fico relembrando e revendo, e o filme, João, não para de passar, de quanto a mão de obra e quanto o trabalhador será explorado com essa questão da quitação da rescisão do contrato no ambiente de trabalho. Olha, quitação anual ainda é pior, os seus direitos. Eu vejo que tem uma outra categoria que será, sabe, parte desse conflito, que são os contadores, a qual eu faço parte como contador. Eu vejo que os contadores, sabe, serão, acho que, os grandes vilões em toda essa história. Infelizmente, nossa categoria, enquanto contador, vejo que nós seremos mediadores de algo que será injustiça, porque nós já sabemos o fim, é que o trabalhador será o explorado e o escravizado. E aí a gente, enquanto contador, pensa num cálculo trabalhista, no ambiente de trabalho, naquela conciliação, uma conciliação desleal, tá? Porque é o capital que manda. Já pensou? Wallace, você está demitido. Assine sua rescisão do contrato. Aí o Wallace me pergunta, mas eu estou recebendo o quê? Receba, assine aqui. Você vem na próxima semana receber o dinheiro. Aí você pode me perguntar, João, pode isso? Pode. O acordo tácito é isso. Eu estou acordando com ele aqui, sabe? Acorda não, impondo para ele aqui, para ele vir receber na próxima semana. Quando chegar na próxima semana para pagar, o que eu vou dizer a ele? Não, eu não apurei, não tenho dinheiro e você deixa para lá. Vai procurar a justiça, mas já está aqui a sua assinatura. A assinatura vale mais que a palavra. A justiça é isso. Infelizmente. É esse caos que foi instalado de forma irresponsável pelo Congresso, que não viram que uma alteração dessa, em vez de trazer, a palavra que eu achei aqui muito bonita é desburocratizar. Mas a questão não é burocratizar. Nós tínhamos inúmeras denúncias de fraude no seguro-desemprego. A partir de agora, não precisa mais do comunicado formal, a apresentação na hora da homologação. O simples ato de ter a carteira dada baixa, o funcionário do Ministério do Trabalho, meramente funcionário do Ministério do Trabalho, contratado ou terceirizado, que é o que está acontecendo muito hoje, pelo próprio governo, terceirizar os serviços, precarizando a qualificação dos servidores públicos, é que o simples ato da baixa na carteira é suficiente para que ele haja a movimentação do seguro-desemprego. Tendo que fazer a comunicação aos órgãos competentes em até 10 dias, mais 10 dias para frente. Ozendu, o que eu queria mostrar aqui ao pessoal... E o fim do aviso prévio, né, Kern? Isso, o fim do aviso prévio... Não, a questão, Ozendu, é o prazo para homologar. Se tiver aviso prévio indenizado, Alas, a gente hoje tem 10 dias para fazer a homologação da rescisão de contrato. Agora, mesmo que o aviso seja trabalhado, o prazo para quitar as verbas rescisórias é após 10 dias o fim do contrato. Mas eu quero trazer aqui um ponto que também foi péssimo em relação à alteração das regras do contrato de trabalho. E aí, um ouvinte nosso aqui, um internauta, perguntou que direitos foram retirados. Com essa alteração do contrato de trabalho, hoje a empresa me contrata como pessoa física, eu tenho direito a receber 13º, férias após 1 ano, eu tenho direito a horas extras, fazer um banco de hora, hoje já é permitido em convenção coletiva, a partir da reforma ele passa a ser obrigatório, legalizou apenas os bancos de horas que havia em convenção coletiva. Então, eu tenho todos esses e muitos outros direitos.
A partir dessa reforma trabalhista, a empresa ela pode me contratar como pessoa jurídica, o que não é problema nenhum. Hoje é permitido assim para o representante comercial. Eu tenho uma grande empresa aqui em Souza, quero contratar um representante comercial nas cidades pequenas, aqui em Aparecida, em São Francisco, São José, Lastro, ou uma cidade vizinha, posso contratar um representante comercial em Patos, em Cajazeiras, nas cidades de outros estados, Mossoró, por exemplo. E aí o representante comercial é uma relação de empresa com empresa. O que a reforma trabalhista hoje, a partir de hoje, João, ela permite é que a empresa ela contrate um caixa como pessoa jurídica, um vendedor de frente de loja como pessoa jurídica, um garçom como pessoa jurídica. São os novos empresários do Brasil. Exatamente. Então eu tenho a liberdade de fazer um contrato com quantas empresas eu quiser, que agora eu não sou mais trabalhador, eu sou empresário, e eu faço um contrato com uma loja A, e ele diz, olha, vamos fazer um contrato aqui, você presta seu serviço na minha empresa, eu te pago R$ 1.100, um exemplo, R$ 1.100. Eu vou te pagar mais do que o salário comercial, que é R$ 1.000, eu já estou te pagando mais. Eu vou te pagar mais do que o mínimo, é 937, o governo não está nem querendo aumentar, está diminuindo o que se propõe de aumento, eu vou te pagar muito, certo? Dentro desse muito, não está incluído o 13º, não está incluído férias, não está incluído hora extras, e aí a empresa pode me botar para trabalhar quantas horas quiser, direito à licença maternidade, FGTS, seguro-desemprego, e ainda tem que pagar a Previdência, ainda tem que recolher a Previdência Social. Então, o que é que acontece, Osnildo? A empresa, a reforma trabalhista, não precisa e nem pode revogar direitos constitucionais como o 13º e férias, por exemplo. Basta criar mecanismo que burle esses direitos do trabalhador. Eu vou prestar um serviço lá como pessoa, a minha pessoa é física, mas eu vou fazer um contrato de pessoa jurídica. Eu não tenho direito a seguro-desemprego, 13º. Será possível que eu tenha que explicar, que desenhar, que acabou o acesso a esses direitos? O que acaba não são os direitos do 13º, é o acesso do trabalhador a esses direitos. Já na reta final do programa, e aí quando eu falei em caos nas relações de trabalho na sociedade, no nosso editorial, é também em relação à questão da Caixa Econômica Federal, que é quem libera a questão do Fundo de Garantia. Ela vai ter que seguir, e aí já há também, estou lendo aqui, há conflitos também em relação à questão da liberação do Fundo de Garantia. Por quê? Antes, haveria a obrigatoriedade do carimbo de homologado para a liberação do Fundo de Garantia. Não é isso? Exato. Com a nova legislação, diz que não há mais necessidade. Mas, ao mesmo tempo, o que diz a questão do negociado sobre o legislado? Que o negociado é lei. E aí, se é lei, vale mais. As agências bancárias da Caixa têm que seguir o que está na convenção coletiva, e aí vai ter que ter desprendimento dos gerentes, dos encarregados do setor de FGTS, para se atentarem ao que está nas convenções coletivas. É lei. Inclusive, quantas convenções coletivas de trabalho o pessoal da Caixa vai começar a ter que ler? Vão ter que ter acesso para poder liberar o Fundo de Garantia. É lei. E aí, no caso dos sindicatos comerciários, poderá demandar ações contra a agência da Caixa Econômica por não estar cumprindo o que está na Convenção Coletiva de Trabalho, que é o negociado sobre o legislado. E aí, quando eu disse que vai acontecer um caos nessas relações de trabalho, é porque está tudo isso embutido justamente nessa reforma. Kerlen Souza, reta final do programa, agradecer a todos os nossos colaboradores, aos nossos ouvintes, os nossos WhatsApps, e aí mandar um abraço aqui para a Pauliana, Pedro Lucas, Maria Canda e o Osnildo II, ao Chico Moraes, meu amigo, saudade, Chico, apareça lá no sindicato, saudade de tomar aquele café com você, ter aquele papo agradável, e você faz muito bem ao nosso sindicato, não nos abandone, um forte abraço, e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Mandar um abraço também aqui para Socorro, da SN Saladas, a Chico, o Edinaldo, Júnior Cigano, o Edson, o Manel Chaveiro e o Roberto, e o Eduardo também lá na Sertão Autopeças, e também a Clarice. E dar um bom dia especial aqui ao Wallace. Wallace, muito obrigado por você ter colaborado com o programa Espaço Aberto, e até sempre que você quiser, o programa está aberto para você colaborar sempre, viu?
Muito obrigado, Kerlin Souza, companheiro Osnildo Silveira, eu que agradeço e tamo aí, tamo junto. Olha, Osnildo, a gente tá arranjando mais um colaborador de bancada, viu? Além de Eliab, que não está aqui permanentemente porque mora lá em Pombal, infelizmente. Mas são 8 horas e 7 minutos, final do programa Espaço Aberto. Quero mandar aqui um parabéns especial aqui aos aniversariantes de Wallace, que foi ontem, e também do hoje. É de Bruno Marques, do Francivaldo Pereira, do Ed Júnior Queiroga, da Michele Ribeiro, lá do bairro São José. E amanhã é aniversário de Tainara Torres, do Cibelan Rocha, da Ana Paula lá na estação, da Corrinha Elias Soares e também da Marisa Silva. Bem, são 8 horas e 7 minutos, final de mais uma edição do programa Espaço Aberto. Até o próximo sábado, se assim o senhor nos permitir. Continuem com a programação normal da Rádio Souzense FM. Vocês ficam agora com o programa Nova Vida da Igreja de Cristo, com o pastor Juvenal, pastor Camilo e o irmão José Hilton. Deixa eu tocar aqui a musiquinha para fechar. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a